Internautas do blog do Edson Silva, bom dia. Estamos iniciando o nosso bate-papo de fim de manhã para atualizarmos o noticiário nacional e local sobre política e administração pública. Nós contamos com a participação da nossa colega de redação, a Letícia Caracas, estagiária do blog do Edson Silva, que nos atualiza sobre as últimas informações do blog e o noticiário em destaque nos sites nacionais dos principais jornais do país e as nossas próprias atualizações. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham os nossos destaques desta quarta-feira. E vamos iniciar com as atualizações do nosso blog, feitas hoje e no dia de ontem. Arthur Lira, o novo presidente da Câmara Federal, anuncia acordo e a eleição dos outros integrantes da mesa diretora da Câmara acontece nesta quarta-feira. A sessão da Câmara Federal seria realizada na terça-feira, ontem, à noite, mas foi adiada para hoje, às 10 horas da manhã. O registro de candidaturas vai até às 20 horas, já foi, até ontem. Outro destaque do nosso blog é sobre a definição da mesa diretora no Senado Federal para os próximos 2 anos. O primeiro vice-presidente do Senado será o senador Veneziano Vital do Rego, do MDB, que venceu disputa com o senador Lucas Barreto, do PSD. Outro destaque do nosso blog atualizado hoje é sobre o ano legislativo no Congresso Nacional, que é iniciado nesta quarta-feira, dia 3 de fevereiro. A sessão será comandada pelo novo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também contará com a presença do novo presidente da Câmara, Arthur Lira, além também da presença do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, e também do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Nesta quarta-feira, a solenidade no plenário é procedida de uma cerimônia na área externa do Congresso, que começa com a chegada de militares das 3 forças armadas. São 40 militares da Marinha, 40 militares do Exército e 40 da Aeronáutica. O hino nacional será executado enquanto são disparados 21 tiros de canhão. Em seguida, Pacheco e Lira subirão a rampa do Congresso em direção ao plenário da Câmara. O início da sessão será marcado pela leitura da mensagem enviada pelo Poder Executivo ao Legislativo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, e Augusto Aras deverão comparecer à cerimônia. A mesa da solenidade é composta pelos presidentes do Congresso e da Câmara, pelo portador da mensagem do Poder Executivo, pelo portador da mensagem do Poder Judiciário e por integrantes da mesa do Congresso. A expectativa entre os parlamentares de que o presidente Jair Bolsonaro compareça à cerimônia. Tanto Pacheco quanto Lira foram os candidatos de sua preferência na eleição das 2 casas legislativas, ocorrida na última segunda-feira, dia 1º de fevereiro. Durante a sessão, estão previstas as falas de Fux e, em seguida, do presidente da Câmara, Arthur Lira. A sessão solene é encerrada com o discurso do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e os demais parlamentares não fazem uso da palavra. Muito bem, Letícia. Ontem à noite, o governador Camilo Santana anunciou novas medidas da administração estadual para conter a propagação do coronavírus. É sem dúvida a medida mais dura que o governo adotou desde o ano passado para fazer com que as pessoas fiquem mais tempo em casa, se evite aglomerações, sobretudo nas áreas de não
apresentam grandes necessidades. O decreto do governador, de número 33.918, de 2 de fevereiro de 2021, estabelece novas medidas preventivas direcionadas a evitar a disseminação da Covid-19 e dá outras providências. O governador apresenta alguns considerandos antes de decretar. O artigo 1º do decreto diz que, a partir do dia 3 de fevereiro até o dia 17 de fevereiro de 2021, as atividades econômicas no município de Fortaleza observarão as seguintes medidas. O governador adota a providência exclusivamente para o município de Fortaleza. Os 183 outros municípios do estado não estão sujeitos a este decreto 33.918. Parágrafo 1º do decreto. O item 1 do decreto. De segunda a domingo, a partir das 20 horas até às 6 horas do dia seguinte, fica suspenso o funcionamento de qualquer atividade do comércio, da indústria e de serviços não essenciais. Aqui, sem dúvida, inclui-se os shoppings, que devem fechar às 20 horas. E, óbvio, os restaurantes. No item 2, aos sábados e domingos, o atendimento presencial em restaurantes e demais estabelecimentos para alimentação fora do lar, inclusive praças de alimentação, barracas de praia e restaurantes de shopping center, somente poderá ocorrer até às 15 horas, sábado e domingo, até o dia 17 de fevereiro. Os restaurantes, todos, inclusive os dos shoppings, só poderão funcionar até às 3 da tarde. Aquela história de sair de casa para almoçar no domingo às 3 da tarde, pode descartar. Às 3 da tarde, os restaurantes do shopping já estarão fechados até o dia 17 de fevereiro. Parágrafo 1º. No horário de restrição de que trata o inciso 1 do capítulo deste artigo, só poderão funcionar serviços públicos essenciais. 2. Farmácias. 3. Hospitais e demais unidades de saúde e de serviços odontológicos de emergência. 4. Laboratórios de análises clínicas. 5. Segurança privada. 6. Imprensa, meios de comunicação e telecomunicação em geral. 7. Funerárias. Parágrafo 2º. Em qualquer horário e período de suspensão das atividades, poderão os estabelecimentos funcionar desde que exclusivamente por serviços de entrega, inclusive por aplicativo. O
que significa dizer, você pode sim pedir o seu almoço depois das 3 horas e, inclusive, pedir o seu jantar à noite, porque em qualquer horário e período de suspensão das atividades, os estabelecimentos poderão funcionar desde que exclusivamente por serviço de entrega, em serviço, inclusive por aplicativo. Artigo 2º do decreto. O descumprimento das medidas estabelecidas neste decreto importará na aplicação ao infrator do regime sancionatório previsto no artigo 12 do decreto número 33.913, de 30 de janeiro de 2021. Artigo 3º. A Secretaria de Saúde, SESA, de forma concorrente com os demais órgãos estaduais e municipais competentes, se encarregará da fiscalização quanto ao cumprimento do disposto neste decreto, competindo-lhe o monitoramento contínuo dos dados epidemiológicos e assistenciais da Covid-19 para fim de avaliação e permanente acompanhamento das medidas estabelecidas. Esse decreto entra em vigor na data da sua publicação, o que ocorreu no dia de ontem, segundo o Diário Oficial do Estado. A medida, de certa forma drástica, é exclusivamente para Fortaleza, o que significa dizer que a situação de Fortaleza em relação ao Covid-19 é a mais preocupante do estado do Ceará. As medidas são duras e, sem dúvida, imprescindíveis, porque o governo do estado tem realmente um acompanhamento muito particular, um acompanhamento deveras detalhado para adotar as medidas em socorro da saúde da população cearense, Letícia. Bom, antes de iniciarmos os destaques nos jornais nacionais, iremos agora atualizar outras últimas atualizações do nosso blog. O Supremo Tribunal Federal, ele requer informações sobre a anulação de bloco que apoiou o candidato Baleia Rossi à candidatura da Câmara Federal. O questionamento foi feito ao novo presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, que fez esse decreto, no momento em que ele foi eleito presidente, na última segunda-feira. Outra atualização... Letícia, se você me permite, esta é uma ação que foi proposta no Supremo Tribunal Federal pelo PDT contra a decisão do novo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, que imediatamente após a sua posse na presidência daquela Casa do Congresso Nacional, editou uma resolução, um decreto legislativo, tem força de decreto legislativo, a resolução, anulando a decisão de poucas horas antes, de segunda-feira, no início da tarde de segunda-feira, da mesa diretora anterior, presidida pelo deputado Rodrigo Maia, que aceitou a formação de um bloco partidário que reunia, dentre outros partidos, o PT, o PSDB, o próprio MDB. Este bloco partidário, ele nasceu muito forte, com condições de ter uma boa representação na mesa diretora da Câmara dos Deputados, mesmo perdendo
a eleição para a presidência da Casa. Esta resolução do deputado Arthur Lira, ela irritou a toda a oposição na Câmara e as articulações começaram a ser feitas de imediato, tanto no campo interno, na Casa, a busca da conciliação, a busca de um entendimento para fazer com que essa resolução fosse revogada e, da outra parte, a negociação para a propositura de uma ação que foi concretizada em nome do PDT no Supremo Tribunal Federal, pedindo a anulação desta medida extrema do presidente da Câmara. Houve a conciliação, foi feito o acordo, nós já noticiamos isso aqui no blog do Edson Silva. Ontem mesmo, na terça-feira, já no final da tarde, o próprio Arthur Lira anunciava o acordo. Nem estava valendo mais a sua resolução, nem estava valendo também o entendimento da mesa anterior para a composição do bloco. Ficou mais do que um meio termo. O bloco, mesmo não existindo de direito, de fato, na negociação, no acordo, conseguiu algumas outras posições na mesa da Câmara dos Deputados, que esse acordo será concretizado hoje com a votação para a eleição do restante dos membros da mesa. A ação no Supremo Tribunal Federal do PDT é legítima. É legítima. Todos, qualquer cidadão, entidade que tenha as condições estabelecidas na Constituição Federal, podem recorrer, podem pedir socorro ao Supremo Tribunal Federal. Mas não é uma ação pertinente. O Congresso Nacional, o político nacional, precisa ter qualidades de diálogo, qualidades para dialogar. O parlamento é um espaço de negociação. Se os deputados e senadores não têm condições de resolverem as suas próprias pendências, as pendências políticas, eles têm pouco ou quase nenhuma condição de representar o brasileiro. Quanto mais se evitar, ou o Congresso Nacional, os políticos brasileiros, quanto mais evitarem ir às cortes judiciais para resolver pendências políticas, melhor para o mundo político nacional, Letícia. Outra atualização do nosso blog é sobre a Comissão Mista de Orçamento de 2021, a CMO. Ela deve ser definida ainda esta semana. É na CMO que é discutida e votada a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, ferramenta que indica a estimativa da receita e a fixação de quanto pode ser gasto, apresentando a política econômica e financeira e também o programa de trabalho do governo federal. Outra atualização do nosso blog, a última, é sobre o teto de gastos. Ele é impactado em mais de 10 bilhões de reais pelo aumento no salário mínimo. A proposta de orçamento enviada pelo governo previa R$ 1.067. E a inflação maior em 2020 exige ajustes nas despesas obrigatórias. Muito bem. Você destacou aí, Letícia, logo no início, a abertura
do ano legislativo. Aliás, essa abertura já devia ter se dado, não fosse essas intercorrências para a concretização da eleição das mesas da Câmara e do Senado. É um momento importante este de instalação de mais um ano legislativo. Nós não estamos falando de início de legislatura, nós estamos falando, de início de uma sessão legislativa, que é o que acontece a cada ano de uma legislatura, de 4 anos na Câmara e de 8 anos no Senado Federal. São períodos distintos. Os deputados têm mandato de 4 anos e os senadores têm mandatos de 8 anos. Só que no Senado, nós temos eleições de 4 em 4 anos. Numa eleição, se renova 2/3 do Senado Federal. Cada estado elege 2 senadores. E, na outra eleição, cada estado elege 1 senador. Todos eles com mandato de 8 anos. Tanto é assim que, por exemplo, agora em 2022, termina o mandato de um dos senadores cearenses, o senador Tasso Gereissati. Os outros 2 senadores, o Eduardo Girão e o Cid Gomes, terão mais, a partir de 2022, mais 4 anos de mandato. Mas nos fixemos no início do ano legislativo. Ainda agora pela manhã, estão ocorrendo negociações, entendimentos, para definir se o presidente Jair Bolsonaro vai ou não à sessão de instalação do ano legislativo. Ele não tem a obrigação de ir, mas tem a obrigação de mandar a mensagem de prestação de contas do governo e, nela, as suas prioridades para o ano que está começando na administração pública. Se ele for, ele tem o direito de ler, de falar no plenário do Congresso Nacional sobre a sua proposta. Se ele não for, a proposta será levada por um dos ministros e lida pelo secretário da mesa da Câmara. Mas isso é uma parte burocrática. O que tem de importante mesmo? Todas as atenções do país se voltam para o Congresso Nacional já há alguns anos, clamando por reformas. Os próprios políticos defendem reformas. A sociedade, no que ela tem de mais representativo, fora do mundo político, também reclama reformas. E não são muitas as reformas, sobretudo a reforma tributária, a reforma administrativa e uma que é fundamental, embora não tão explicitada, que é a reforma da estrutura da própria federação. Todos reclamam reformas, mas nem todos querem as reformas que realmente precisam ser feitas. A reforma tributária, ela complica a vida de governadores e de empresários. A questão dos impostos no Brasil, ela é muito significativa. Os estados estão de olho na reforma tributária para melhorar suas arrecadações. Outros, os mais ricos, para não perder
impostos, não perder a arrecadação. Este conflito faz com que deputados e senadores não avancem, até porque também eles têm interesses outros, além da defesa dos interesses do próprio Estado. A reforma administrativa, esta nem se fala. Os interesses são maiores ainda. São os interesses dos políticos, começa com o interesse dos políticos, que são os políticos que têm a base do servidor público nacional, estadual, municipal. A reforma administrativa, de qualquer forma, ela terá que atingir muito seriamente o servidor público nacional. Agora mesmo, a imprensa nacional, abastecida pelo Ministério da Economia, está mostrando os privilégios que têm servidores públicos na área federal, sobretudo nas estatais, com vantagens pecuniárias que nenhum outro brasileiro empregado da iniciativa privada tem. Isto é um dos grandes empecilhos para que tenhamos, de fato, uma reforma administrativa. Idem em relação à estrutura da federação. Aqui, o conflito maior é entre a União, os estados e os municípios. A União quer elastecer os serviços públicos para as áreas municipais e estaduais, mas não quer ceder parte da arrecadação que ela tem, que é a arrecadação dos tributos federais. Ela não quer ceder esta arrecadação, quer que os municípios e os estados tenham mais obrigações, tenham mais ônus, mas não tenham as condições financeiras, econômicas, para implementar esses serviços. A reforma do sistema federativo nacional também é uma imposição que dificilmente nós iremos ver concretizada por conta da ganância da União em ter mais dinheiro nos seus cofres e menos obrigações com os serviços públicos, Letícia. Agora, iniciando os destaques dos jornais nacionais, iniciando pelo Estadão, a primeira manchete que temos é sobre o Planalto. Em carta a Bolsonaro, presidentes da Câmara e do Senado defendem agilizar compras de vacinas. Recém-eleitos Rodrigo Pacheco e Arthur Lira vão apresentar ao presidente, nesta quarta, um documento em que detalham as prioridades do Legislativo. Outro destaque também sobre a imunização da Covid-19, a fábrica da Sputnik no Brasil quer importar 10 milhões de doses até março deste ano. E outro destaque do Estadão é uma entrevista. Espero que o PSDB não esteja no ciclo descendente, diz ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Para o Tucano, o partido ficou esvaecido e deveria ter adotado outra postura durante as eleições no Congresso. Se não vai ganhar, é para marcar posição, afirma o ex-presidente. Iniciando os destaques do site da UOL, também sobre o Congresso, Lira e Pacheco alinham pautas e dão prioridade para a reforma tributária. Novos presidentes do Legislativo tratam da vacina, como eu havia falado, como uma emergência no documento. A vacina de Oxford, ela reduz transmissão do vírus em 67% após uma dose, de acordo com estudos. E a nova fase do Legislativo, o Bolsonaro planeja reforma ministerial
a conta-gotas para testar Centrão. Com a vitória de 2 aliados para comandar o Senado e a Câmara, o Jair Bolsonaro discute agora fazer uma reforma ministerial a conta-gotas para testar a fidelidade dos partidos do Centrão à pauta governista. O presidente ouviu de ministros que participam da articulação política que, neste primeiro momento, a abertura de um espaço amplo para a base aliada na esplanada dos ministérios pode ter efeitos indesejados no futuro. O primeiro delas é o risco de sofrer traições em votações de projeto, já que hoje a ocupação de espaços não está vinculada diretamente à pauta governista. Para evitar surpresas negativas, a estratégia definida é a de que o presidente só entregue os cargos prometidos após a aprovação de propostas prioritárias. Os destaques do Globo, em primeira, é sobre 7 anos de trabalho e 79 operações. Força-tarefa da Lava Jato de Curitiba deixa de existir. A maioria dos integrantes passará a fazer parte do grupo de comando ao crime organizado do MPF e a mudança ocorreu após determinação em dezembro da Procuradoria-Geral da República, a PGR. Outro destaque de bastante relevância do Globo é que, com o partido DEM próximo a Bolsonaro, João Dória já pensa em 2022 sem um partido, Ele que projeta ser candidato à presidência em 2022. Outro destaque também referente ao partido DEM é sobre as apostas do destino partidário de Rodrigo Maia, o ex-presidente da Câmara Federal, e aí vai ser decidido se ele vai permanecer no partido ou não, também por conta de alguns embates com o presidente do partido. Muito bem. Com estas informações, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa de fim de manhã desta quarta-feira, esperando ter contribuído para melhor informar os internautas do blog do Edson Silva, que continua sendo atualizado durante todo o dia. Obrigado pela atenção dispensada. Letícia. Eu também faço os meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso bate-papo desta quarta-feira e espero revê-los no nosso bate-papo de amanhã. Vocês podem acompanhar mais notícias do nosso blog através deste QR Code apontando a câmera do celular de vocês. Até amanhã!